Bora começar o dia 2. A gente hoje vai fazer as oferendas do Exu do Ouro, das 7 saias. Vai ter hoje o Orô do Marabô, 7 encruzilhadas Pombogira menina, inclusive... Oh! Eu preciso de terra de 7 encruzilhadas diferentes. Terra de 7 encruzilhadas diferentes. Pode ser bem pouquinho. Eu preciso pegar Pombogira exigente. Obrigada. Aí, continuando. Hoje tem o Orô, tem a firmeza dessas Pombogiras. Hoje a gente vai fundamentalizar a parte de Exu aqui de casa também, que só tá faltando o Orô, alguns fundamentos eu fiz ao longo da semana. E hoje vai ser uma loucura, então a gente tem aqui a Lu, que vai ficar na feijoada, Pedro, que vai ficar na organização das oferendas, eu vou levantar o Orô e vou montar as firmezas e vou montar os fundamentos que os filhos não podem ver. A gente tem... Meu Deus, nome do menino. O Kaique, que vai ficar também na organização, ajudando nas oferendas e nos detalhes da decoração do axé. A Dudinha, que vai ficar incomodando. E o Pet, que foi lá pra rua agora pra fazer outras coisas. A Thaís ajudando na cozinha, assim a gente vai se organizando. Então bora lá. Vamos lá. Aqui a gente já separando algumas coisas para começar a montar as firmezas, tá, gente? Isso daqui não é um assentamento. Aqui em casa, quando o médium começa, ele não começa no topo, tá? Um assentamento, principalmente esses assentamentos grandes que vocês veem, são vendidos como se fosse... Olha, são vendidos como se fosse camisa no tudo 10, né? Eu não concordo com isso, porque assentamento ele é para segurar algo muito forte, né? O pai e a mamãe de santo tem um assentamento grande, bem feito, porque é para segurar todos os médios, né? O primeiro a tomar a demanda é o pai de santo, né? Então aquele assentamento ele vai muitos itens lá dentro, porque não é para proteger só o pai de santo, é para proteger os médios da casa. Então o médium tem que ter a responsabilidade de cuidar de um assentamento. Então aqui em casa começa com uma firmeza, tá? Depois a gente vai para um acomodamento, ou seja, já é algo maior, né? Já vai alguns fundamentos a mais. E por último, de fato, um assentamento ou quando há grande necessidade, né? Ou seja, o médium ele vai embora, vai para outro lugar, vai atender fora, não consegue estar direto no terreiro, então a gente acaba montando algo mais fundamentalizado para ele levar e conseguir os seus cuidados, tá? Geralmente médios que trabalham com a espiritualidade, que já atendem ou coisa do tipo, tá certo? Mas, de praxe, é firmeza, acomodamento e assentamento. Então, hoje a gente vai fazer as firmezas desses Exus e dessas pombogiras desse Exu, tá? E a pessoa ela vai aprender, que depois eu vou sentar ali com ela, ensinar, aprender como que cuida, como que reza, como que acorda esse assentamento, porque o assentamento tem que ser despertado, né? Exu não tá a todo momento ali, não tem uma corrente invisível. O Exu tá ali do lado, então tem que chamar Exu, tem que acordar Exu, tem que despertar Exu. Pra isso a gente usa algumas coisas como gin, como pólvora e assim vai, como fogo, né? Então é isso, tá? Então a gente vai começar a montar e o que eu puder eu vou mostrando aí pra vocês. De mostrar usando ele e tudo mais. E o pessoal copiar, né? Porque esse é um fio que basicamente o meu Exu me deu de presente pra minha casa, pra minha nação. Pra minha nação não, né? Mas pro que eu toco aqui em casa, né? Então, quando eu tomei mãe de santo, o Tiriri me passou esse fio, que era pra ter comido na minha obrigação de mãe de santo, mas a Thalia não deu tempo de fazer. E como vocês podem ver ainda, eu não fiz. E esse fio, ele é um fio que os sacerdotes da minha casa, né? Lá na frente, quando eu tiver os meus primeiros filhos, pais e mães de santo, eles vão ganhar. Que é um fio que representa o sacerdócio, né? Então aqui a gente tem uma coisa bem em comum, e aqui no Brasil é visto como praga,
que é o caracol africano. O caracol africano, quando ele chega no Brasil, ele chega para substituir o escargot, esse é algo mais barato, porém o gosto não é a mesma coisa, então o pessoal acaba soltando na natureza, se torna essa praga e hoje é relacionado à doença. Mas na África ele definitivamente não é associado à doença, pelo contrário, ele é associado ao mundo espiritual. O espiral dele significa, né, as voltas do universo, representa os ciclos, representa aquele ciclo encerrado que é o sacerdócio. O caracol, ele caminha devagar, mas ele sempre chega ao objetivo dele, né? Então representa aquele como um sacerdote que tem que caminhar devagar, que tem que ter paciência, que tem que ter a sabedoria, né, de devagar alcançar o seu objetivo, tá? Então tem muitos fundamentos, representa a proteção. O caracol é aquele que leva a casa dele nas costas, né? Então é como o pai de santo que leva, né, os seus filhos, leva a sua casa nas suas costas. Então a gente não tá aqui só pela gente, a gente tá levando aqui 8, 10, 50, 100 pessoas nas nossas costas. Então esse simbolismo do caracol, da casca, na verdade, do caracol africano, tá? Ele é muito relacionado no povo banto, ele não é visto como essa praga e essas doenças que é visto aqui no Brasil. Então aqui é visto muito, não aqui, né? Mas no território banto, território africano, ele é visto muito como proteção, sacerdócio e tudo mais. E eu definitivamente não sabia disso, até então pra mim isso aqui era uma doença. Aí um dia eu fui ver um terreno que eu queria ver pro terreiro, né? E lá no chão tava esse daqui. Eu nem sabia, com muito medo, peguei na mão, né? Porque eu pensava que de alguma forma ia transmitir algum tipo de doença, mas eu peguei. E depois o Tiriri veio e me explicou o porquê, né? Então esse fio, ele vai ser montado e vai ser um fio que somente os sacerdotes que eu formar, né, na minha casa, eles vão receber, que simboliza tudo isso que eu falei pra vocês, vai ficar mais ou menos assim, né, representando o sacerdócio. Então eu tô com bastante receio de, assim que eu começar a usar esse fio, ou depois de vocês ouvirem essa explicação, tá, o pessoal começar a copiar, mas vocês sabem, né, da onde veio o fundamento e da raiz que se originou. Porque eu, pelo menos, até hoje não vi ninguém no TikTok usando algo parecido, mas com certeza depois disso aí vai aparecer. Cobre um pouquinho isso pra gente começar a parte do pessoal. Aqui a gente tem alguns sigilos que a gente faz no chão, né? Esses sigilos também vão nas paredes do quarto de Exu, não foram ainda porque a gente ainda não tem o quarto de Exu pronto realmente, mas é para fundamentalizar o chão, para receber as oferendas e intensificar. Então quando o pessoal vê as coisas prontas, pensa que é farinha e fruta, mas vai muito além disso. Tem os sigilos, tem a preparação do chão, tem as rezas, tem os fundamentos, tem os pós. Isso daqui é feito com vários tipos de pós aqui dentro, pós que passaram por orôs, que foram rezados. Então o chão é fundamento. Não se dá comida no chão para Exu sem fundamentalizar esse chão. Pessoal, agora a gente vai começar as montagens, né? Não a montagem do assentamento em si, porque isso quem faz aqui em casa é o próprio médium, né, que tá recolhido. Mas eu vou começar a organizar. Algumas coisas a gente vai deixar de molho, né, pra pegar, pra servir bem. Esse banho é um banho com aroeira, folha de goiaba, perimum verde, perimum roxo, baijinho, manjericão, rezado também. Então tem bastante coisa aqui nesses banhos. Obrigada. E é o que a gente vai deixar aqui até quase que na hora do orô. Um pouquinho antes do orô, daí sim a gente vem e monta, né, os assentamentos. O máximo que a gente puder deixar aqui, esse banho de ervas, melhor. Porque não há culto sem ervas, tá? Então há o corte, há a sacralização, a imolação do animal, mas egé sem fundamento é para alimentar o ego e não é para alimentar a entidade. A mamãe já cortando o malzinho pela raiz. Ai, que bonitinho. Olha os mini punhalzinhos, que bonitinho. Vale.
Pessoal, tô agora fazendo os padês que vão pro orô das pombogiras, pombogira menina, 7 encruzilhadas e o marabô também, né? E a gente vai fazer primeiro deles pra depois a gente começar a montar o do ritual. E aqui vai ser o do orô. Corte as frutas, maçã, ameixa, morango, precinho, sabe? Essas aqui são as mais bonitas, Essas é pro ritual, não, essa é pro ritual, a fruta pra aquela. Agora a gente vai enfeitar os padê que vai lá dentro do ouro da menina. No caso aqui foi o que vai a maçã. Pega a maçã, pega a canela lá, ó. Pega a rosa vermelha, rosa. Olha o bife do marabô. Pode voar, ué. Acredite, esse é energético. Aí tem energético na mão, ó. Aqui em casa sem energético não sobrevive. Aqui eu vou fazer um pó que vai, alguns pós, e vai ervas e tudo mais, que a gente vai fazer pra implantar ali, né, no corpo da médium, as energias ligadas aos Exus dela, tá? Quando a gente fala de Exu, a gente fala também de um pacto que se faz, né? A fronteira dela é Dona Sete Encruzilhadas, então o pacto será feito com as 7 encruzilhadas. E é um pacto com o Exu dela mesmo, não tem nada a ver com uma casa, não tem nada a ver com uma mãe de santo, né? Não me deve nada, é ela com o Exu dela, tá? Então é um momento muito lindo, eu me arrepio todinha, eu me emociono muito na hora de fazer essas captações. Eu tô tudo arrepiada aqui, dá pra ver? Acho que não pega, né? Porque o momento da pactuação é um momento muito lindo. Pra mim é um momento mais lindo ainda do que o próprio orô, né? É um momento onde você, com toda a fé, com todo amor, com todo carinho, se entrega pra sua entidade, promete comprometimento, né? E é aberto às curas, onde é implantada essa energia. Aqui em casa a gente abre, cura, tá? E é onde é feito as coisas que são necessárias e eles já são fundamentos. E eu tenho que achar minha navalha que tá agora no chão. Ela lá dentro assim, ó. Ele não tava sabendo disso. Tem que ficar bonitinha, até ficar um pó bem. Depois quando você chegar lá, né, na sua casa, você mora na minha casa, mas põe em apartamento. No apartamento eu vou explicar o que você vai fazer no tipo 7 encruzilhadas até chegar na sua casa, você vai fazer uns fundamentinhos lá, tá? Que é coisa besta assim. Tá certo? Mas pra quê? Pra que ela, né, vá com você, chegue lá, prefira na sua casa, te dá proteção nas ruas que você precisa, tudo isso, tá bom? Então você vai ter que aprender a cultuar 7 encruzilhadas mais do que qualquer um. A gente vai agora fundamentalizar bonitinha, né? Essa aqui vai virar uma boneca de feitiço,
Vai fundamentalizar, porque aqui em casa os fundamentos da menina vai dentro do açaframento, claro, né? Dentro da firmeza, mas principalmente dentro dessa boneca. Então aqui vai fundamentos do combo de menina, né? Ai, é isso, gente. Eu tô cansada. Eu tava falando com as meninas, né? A gente faz tudo isso pra tentar o mais perfeito possível ficar as coisas, pra depois a gente, às vezes, muitas vezes, ter que lidar com a ingratidão, né? Lidar com coisas do tipo. Então é isso. Ontem eu comecei a gravar um vídeo. Ok, ontem a gente terminou o vídeo. Simplesmente não consegui terminar, né? Porque não temos dando tempo, irmãs. E é só isso. Pessoal, terminei de fazer a boneca. A preocupação dela é: mãe, como é que eu vou passar na imigração com essa boneca? Falei: olha, se você quiser ir, vai dar tudo certo. Se ele quiser ficar, não passa. Porque você pode pensar que tá escondendo alguma coisa aqui dentro, né? Mas não é droga não, é só uma cumba mesmo. Olhei, implorei, pedi com fé, invoquei um homem que se chama Lucifer. Contei a ele a minha vida, disse a ele a minha história. Ele me disse: moça, eu vou lhe ajudar agora. Pegue 7 punhais e vá debaixo da figueira. Acenda uma vela e invoque a feiticeira. Diga a ela a sua vida. Pessoal, obrigação dada com sucesso. Vocês precisam mostrar. Ih, ela tá deitada, não vai dar pra mostrar nada. Mas vai ter algumas coisinhas aí que a gente vai mostrar, não vai? Então a gente vai mostrar, vai fazer um 3 erros pra vocês. E mais uma obrigação dada com sucesso, graças a Deus. E 7 encruzilhadas, menina e marabô sejam sempre presentes na nossa vida. Tudo que eu faço com amor pra eles, porque o ser humano, eles podem nos trair, né? Eles podem ser enganados, mas as entidades nunca serão com a gente. Então sempre tento fazer o máximo que eu posso, o melhor que eu posso. E agora a mãe de santo vai se arrumar pra festa das Cessais do Estouro, né? Pro festejo deles. Que daqui eu também tenho que estar bonita daqui a pouco, né, amor?